Então pode funcionar a igreja, desde que não passe do número de 50 pessoas, esteja com as janelas abertas, ventiladores ligados, álcool em gel para todos, que o povo esteja com máscara. Lógico que eu não estou, porque eu estou falando aqui. Que tenha banners, né, cartazes informando sobre o que nós estamos enfrentando. Se fosse assim, nós poderíamos participar. Esse é o terceiro culto, amém? Você fica feliz? Nossa, eu estou tão feliz, porque foi um mês sem nos reunir, né? Apesar de estarmos fazendo culto pelo YouTube e assim por diante, mas é muito diferente de estar aqui ao vivo. E nós fizemos 2 cultos hoje, às 9 da manhã e às 10h30. Cada culto teve uma média de 35 pessoas, que era o que a gente esperava mesmo, né? E para agora deve ter aí mais umas 15, 20 pessoas aqui. Então, nossa, ficamos muito felizes por isso. Quero agradecer ao Senhor e agradecer por você também que teve coragem de vir, né? Todos aqui de máscara, né? E antes de eu começar a palavra, eu queria dar a oportunidade para que todos nós pudéssemos participar do momento dos dízimos e das ofertas. Eu queria que vocês ficassem de pé, todos fiquem de pé. E você sabe, eu não quero saber se você tem ou se você não tem oferta. Portanto, todos levante as suas mãos com ou sem oferta e feche as mãos assim. Caso você precise de uma maquininha de cartão, o Renan está lá atrás para passar. E eu queria orar e abençoar a tua casa, abençoar a sua despensa. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro vida de Deus, prosperidade sobre cada um dos irmãos. Louva a Deus pela comunidade Casarão de Araucária, que entendeu o princípio dos dízimos e das ofertas. Entendeu que é bíblico, e mesmo com a igreja, Pai, com o prédio, com as portas fechadas, o Senhor continuou cuidando de nós. Por isso, Senhor, cuida de cada família aqui representada. Cuide de cada irmão que está nos assistindo lá pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram. E em nome de Jesus, que não falte nada para nós. Em nome de Jesus, amém. Você vai sair do seu lugar mesmo com ou sem. Então, se você estiver sem, você vai colocar a sua mão dentro da salva do mesmo jeito. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente, traga a sua oferta em nome de Jesus. Deus abençoe, que o Senhor multiplique sobre a sua casa, que o Senhor faça prosperar, que não falte nada para você, que em nome de Jesus a gasolina no seu tanque possa durar mais. Amém? Tem Uber aí? Os Uber dá amém aí com uma alegria. Aleluia, que bênção. Amém, irmãos. Glória a Deus, pode se sentar. Obrigado aos irmãos aqui da banda. Nós fizemos uma banda reduzida, irmãos, principalmente que os irmãos da bateria, eles batucam essa bateria tão alto, né? E aí os vizinhos, a gente não quer chamar atenção, né? Porque os vizinhos não sabem que nós estamos aqui bem separados, com cadeiras sobrando, né? Nós estamos correndo menos risco do que no mercado. Pode ter certeza disso. Mas os vizinhos não sabem, a gente não quer chamar atenção. Então nós fizemos um culto reduzido no tempo. Nós começamos às 18h30 e acabaremos às 19h30. Os outros 2 cultos nós conseguimos começar e acabar no horário certinho. E eu sei que vai ser assim também agora à noite, né? Então eu também quero te dizer que, você sabe, nós fazemos tudo o que o município, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, diz para a gente fazer. Mas olha, eu não sei se você tem essa revelação, mas máscara, álcool, esse isolamento, é tudo paliativo, né? É para dar uma falsa sensação de segurança. Vocês sabem, né? Porque assim, eu não sei se uma máscara dessa aí te impede de pegar uma gripe, né? Imagina a gripe vem e fala, opa, ele está de máscara, deixa eu voltar para trás. Brincadeira à parte, eu quero dizer e chegar a um ponto. Sabe qual ponto? Nós podemos estar de máscara, podemos passar álcool, podemos fazer tudo isso, mas quem cuida e quem guarda é o Senhor. É Ele que está protegendo, é Ele que está nos guardando, é Ele quem vai cuidar dos seus filhos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar com você sobre o Salmo 91. E você sabe, o Salmo 91, ele aparentemente, por que eu falo aparentemente? Porque não é registrado nos estudos.
Mas aparentemente ele foi escrito pelo mesmo autor do Salmos 90. E quem escreveu os Salmos 90 foi Moisés. E foi o único salmo registrado que Moisés escreveu. E o Salmo 90, ele registra as dificuldades da vida. O 90. Nós vamos falar do 91. O Salmo 91, ele não fala sobre as dificuldades da vida. Ele fala sobre os perigos da vida. Há uma diferença. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o Salmo 91. A Bíblia começa dizendo assim no Salmo 91, olha que interessante. Aquele que habita no esconderijo. Aqui na minha versão não diz esconderijo, eu disse porque a maioria das versões diz. Mas aqui na minha Bíblia diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha, aqui o texto diz, aquele que habita. Então, existe um sujeito, existe uma pessoa. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: quem que é aquele que habita no esconderijo? Porque tem uma pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Quem é essa pessoa? Você sabe, a Bíblia, põe para mim, por favor, Deise, Efésios capítulo 2, versículo 6. A Bíblia fala nesse texto que o Senhor Jesus ressuscitou e assentou à direita do Pai. Já está aqui, ó. Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando Cristo ressuscita, eu ressuscito também. Portanto, para mim ressuscitar, é necessário que eu creia na morte e ressurreição de Cristo. Se Ele morreu e ressuscitou e eu creio nisso, eu também morri e ressuscitei com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, a Bíblia diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo? Aqueles que creram na morte, crucificação e morte e ressurreição de Cristo. Eu creio nisso, portanto eu ressuscitei com Cristo. Mas eu não só ressuscitei com Cristo, eu me assentei nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Amém? A Bíblia fala então que aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então quer dizer, eu sou aquele que habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou guardado, protegido por Ele. Por quê? Porque eu creio na morte e ressurreição de Cristo, por isso eu me assentei com Ele nos lugares celestiais. Você sabe, isso aqui é com base na fé. A vida com Deus não tem certeza. A vida com Deus é baseado na fé. Portanto, eu não posso te dar certeza disso. Eu posso crer nisso e convidar você para crer nisso junto comigo. Porque a Bíblia mostra para nós que é com base na fé que eu vivo isso. Portanto, a Bíblia diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha que interessante. Há um lugar seguro na terra. Quantos lugares seguros na terra? Um lugar seguro na terra. Qual que é esse lugar seguro na terra? É na sombra do Todo-Poderoso. O lugar mais seguro da terra é numa sombra. Mas não é qualquer sombra. É na sombra do Todo-Poderoso. Você sabe, é interessante porque se eu creio que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, significa que eu estou nos lugares altos. Eu estou na terra, mas eu não participo do que tem na terra, eu participo dos lugares celestiais. Eu estou acima. Aqui na terra tem uma pandemia, aqui na terra tem uma crise econômica, aqui na terra tem uma crise política, tem uma crise sanitária, mas eu que habito com Cristo nos lugares celestiais, estou acima disso. E eu não estou acima disso porque eu sou melhor que alguém, porque eu sou mais bonito que alguém, porque eu sou mais rico que alguém, porque eu tenho alguma coisa melhor que alguém. Eu estou acima disso só porque eu creio que eu estou com Cristo.
A Bíblia diz que nós assentamos nos lugares celestiais. Portanto, eu estou acima de tudo isso que está acontecendo. Ah, pastor, mas como que eu posso ter certeza? Não dá. Você sabe que nós, homens, amamos a certeza. Até nas coisas mais simples. Então, eu ligo para a pizzaria e eu peço pizza. Aí eu pergunto assim, você também faz isso? Quanto tempo leva para chegar a pizza? Daí eles falam assim, olha, entre 40 e 50 minutos. Qual que é a próxima pergunta? Tem certeza? Por quê? Porque nós queremos ter certeza sobre as coisas. Eu estou sem carro, eu saio do meu trabalho às 17 horas. Você pode me pegar aqui? Pego. Mas você vem mesmo? Vou. Tem certeza? Por quê? Porque nós necessitamos de certeza. Nós precisamos de pegar. Mas você sabe, eu estou acima desse ambiente, sentado com Cristo nos lugares celestiais, baseado unicamente na fé. Eu creio simplesmente. E olha, deixa eu te falar uma coisa interessante sobre fé. A fé é quantitativa, ela tem tamanho. A Bíblia fala que em uma ocasião Jesus estava vindo e uma mulher que não era judia começou a seguir ele e chamou ele para que ele a atendesse. Jesus olhou para ela e falou, não posso te atender, primeiro eu preciso atender os filhos, que eram os judeus. Essa mulher não desistiu e continuou insistindo, ao ponto dos discípulos falar, quer que a gente dê um jeito nela para ela parar de incomodar? A Bíblia fala que Jesus repete para ela que ele não podia atender, porque os pães eram para os filhos e não para os cachorrinhos. Por quê? Porque os judeus eram os filhos, mas os gentios eram as criaturas. Então aquela mulher fala, mas até os cachorrinhos comem da migalha do pão. Jesus ouve isso, olha para ela e fala, a sua fé é grande. Olha que interessante. A sua fé é grande. Em outra ocasião, Jesus está num barco. O mar está revolto, a tempestade, ventos, chuva. Jesus está no fundo do barco dormindo. Os discípulos ficam com medo. Vai até Jesus e chama ele dizendo que o barco iria afundar. Jesus acalma o mar, manda cessar a tempestade e os ventos param de soprar. Os discípulos olham para ele assustados e Jesus fala, vocês são homens de pequena fé ou pouca fé. Você percebe que a fé é quantitativa? Portanto, viver no ambiente da terra ou viver no ambiente celestial não está relacionado com quem é mais inteligente ou com quem tem mais conhecimento. Aquela mulher tinha pouco conhecimento. Os discípulos tinham 3 anos de conhecimento à frente dela, mas a fé dela era maior do que a fé deles. Você sabe que sentar nos lugares celestiais não está relacionado com quanto sermão você já ouviu, quantos cultos você já participou, quantas lives você já assistiu. Sentar nos lugares celestiais com Cristo está baseado na fé. E você sabe, aquela mulher tinha muita fé porque não restava plano B para ela. Ou Jesus a acudia, ou ela iria morrer. Não tinha plano B. Você sabe, enquanto nós temos plano B, a fé é sempre secundária. Mas quando acaba todos os outros planos e só sobra a fé, então ela se torna primária. Aí o Senhor olha e fala, esse tem fé grande. Olha, eu estou na terra, mas eu não faço parte da terra. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. E você sabe que é interessante, ô Renanzinho, traz uma cadeira para mim, por favor. Você sabe que é interessante, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor, vou colocar aqui em cima para o povo lá da internet ver. A Bíblia diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentarmos nos lugares celestiais. Olha que interessante, a Bíblia não diz, e o Senhor e Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez trabalhar muito para ganhar muitas vidas para Ele. A Bíblia não diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez fortes para vencermos o diabo todos os dias. A Bíblia diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que assentar fala? Assentar fala de descanso. No tempo de pandemia, se você é aquele que crê, ainda que haja uma crise em
nos 4 cantos do mundo. Eu sento e descanso com Cristo. Por quê? Porque eu vivo na terra, meu pé está na terra, mas minha cabeça está no céu. Eu ando na terra, mas a minha mentalidade é dos céus. Não é gostoso saber disso? Quando você ouve isso, você não volta para sua casa cheio de fé? Você que está me ouvindo aí na internet, você não sente o seu espírito em ebulição sabendo disso? Renan, põe lá para mim, por favor. Sabe por quê? Porque é importante eu saber que o Senhor me chamou para mim descansar. Mas eu não descanso, olha o que a Bíblia diz, ó. A Bíblia fala aqui, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então quer dizer, o lugar mais seguro da terra está na sombra. Mas não é a sombra que o dinheiro faz para mim. Eu não descanso na sombra que a minha carteira de trabalho assinada dá para mim. Eu não descanso na sombra da minha saúde. Tudo isso é importante? É, mas nada disso tem poder para dar descanso. A única coisa que tem poder para dar descanso é a sombra do Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, quem garante isso para mim? Ninguém garante, você precisa crer. É por isso que tem tanta gente que não dá conta de servir a Deus. Porque homens gostam de coisas sólidas. Gosta de ver, de pegar, de sentir. Você sabe, Jesus tinha 12 discípulos, cada um era de uma forma. Um traiu Jesus, o outro traiu também, Pedro. Judas traiu com dinheiro, Pedro traiu de outro jeito. Cada um tinha um jeito, um formato, mas tinha um no meio dos 12, que a Bíblia diz que ele só cria se ele visse. O nome dele era Tomé. Os discípulos falaram, Tomé, Jesus ressuscitou. Ele falou, não acredito, só acredito se eu ver. Jesus em uma ocasião aparece para ele e fala, então Tomé, você não falou que precisava ver? Mais do que ver, você pode me tocar. Aí a Bíblia diz que ele creu. Olha, esse é uma característica dos homens. Por isso que precisa de imagem de barro. Por isso que precisa de água benta. Por isso que precisa do prédio. Por isso que precisa de terno. Por isso que precisa de coisas para servir a Deus. Olha, nós não precisamos dessa reunião para servir a Deus. Essa reunião é a reunião dos santos que se juntam para celebrar o Senhor. Mas nós ficamos um mês sem nos encontrar aqui e a igreja não acabou. Muito pelo contrário, ela se fortaleceu. Enquanto Satanás pensava que a igreja estava sendo destruída, as igrejas estavam acontecendo, cada uma dentro da sua própria casa, cada pai com o seu filho, cada mãe com o seu marido e com os seus filhos. A igreja se multiplicou. E olha, pode escrever o que eu estou dizendo. Isso vai acabar. Essa pandemia vai acabar. E prédios como esse serão pequenos para o tanto de pessoas que vão entregar a vida para Jesus. O tanto de pessoas que vão procurar Cristo. Por quê? Porque é nesse momento que ateu fala, ateu fala assim, que eu não pego se Deus quiser eu não vou pegar essa gripe. Portanto, haverá necessidade deles procurar o que eles chamam de Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, mas eles terão um encontro com Deus, porque essa pandemia serve para eles entender, como a Bíblia diz em Mateus, o princípio das dores. Isso aqui é só o princípio das dores. Está lá em Mateus, se eu não me engano, no 25 ou no 26, fala sobre o princípio das dores. É só o início. Portanto, esse é o tempo da oportunidade daqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, entregar. Você crê nisso? Olha, a Bíblia continua dizendo aqui que nós descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Põe para mim Salmos 17:8, por favor. Quero mostrar para você o poder da sombra. Mas não é qualquer sombra. Eu estava vendo as redes sociais, no Instagram, né? Esses dias a gente acaba passando dos limites e fica mais tempo do que devia nas redes sociais. E eu estava passando ali no Instagram, e aí passou um ator da Globo, porque lá no Instagram tem uma, como é que chama aquele? Lupa, uma lupinha,
que você clica e aparece um monte de contas que você não necessariamente segue, né? Coisas que aparentemente é do seu interesse e assim por diante. E eu estava passando por ali e apareceu um ator da Globo. E o ator falava, olha, não sai da sua casa, e a pandemia, essa coisa toda que a gente está vendo. E aí eu passei e vi outra imagem dele. E a sequência, depois dele falar para ninguém sair de casa, ele estava numa piscina, coisa mais linda, com borda infinita. Tinha umas montanhas assim e o sol se pondo. Parecia que ele tinha alugado o sol só para ele, tão bonito que era. E ele dançava na piscina junto com o filho dele. Olha, eu estava vendo essa imagem, sentado no sofá, comendo pipoca, com meus 2 filhos brigando, minha mulher pedindo para mim lavar a louça, aquele ambiente caótico. Ela só pediu, tá? Não significa que eu fui. Também não significa que eu não fui. Vou deixar aí a interrogação. E eu olhando a vida dele e olhando para mim, olhando a vida dele e olhando para a minha. Aí, para piorar, eu saí dele, mas aí apareceu o Neymar. Numa casa na praia, no fundo da casa um campo de futebol, e ele correndo com 3, parece labrador, assim, 3 cachorros. Ó, não tem nenhuma mulher tão loira aqui quanto os 3 cachorros do Neymar. Limpo, correndo, e ele correndo, sem camiseta, abdômen definido, e ele chutou a bola pro gol, gol, e saiu abraçando os cachorros dele. E eu olhei para mim e falei, eu comendo pipoca, numa televisão de 20, acho que a minha televisão tem 29 polegadas, sei lá, com a minha esposa pedindo para mim lavar o prato, eu engordando. Meu Deus do céu, que vida que eu tenho. Eu comecei a ficar deprimido. Eu fui agachando assim, ó, no sofá, ó, dissolvendo. Aí eu percebi, eu não posso descansar na sombra do que os atores da Globo falam. Eu não posso descansar com base na vida de outras pessoas. Eu não posso descansar com base na vida que eu não tenho. Eu posso descansar na sombra do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele diz quem eu sou. Ele diz o que eu posso. Ele diz o que eu tenho. Ele diz aonde eu vou chegar. Portanto, o meu descanso não está em nenhuma dessas outras coisas. O meu descanso e o seu está em Cristo. Porque se eu ficar olhando para a televisão, se eu ficar olhando para a minha vida, se eu ficar olhando para dentro de mim, na introspecção, me autoavaliando, sabe onde eu vou chegar? No suicídio. É ou não é verdade? Quando você começa a olhar para a sua vida, quando você entra lá na conta do Bradesco e vê o saldo, quando você olha para o seu cartão de crédito, quando você olha para a quantidade de encomendas que você deixou de ter, você começa a olhar para dentro de você e aquilo vai te angustiando. Por isso que o meu descanso não está na sombra dos meus pensamentos. O meu descanso está na sombra do Deus Todo-Poderoso. É interessante, a continuação desse texto é mais interessante do que essa primeira parte. Eu queria falar sobre o capítulo 91 todo, mas logicamente não vai dar tempo. Por isso hoje eu vou falar só os 3 primeiros versículos e domingo que vem nós vamos dar continuação. A Bíblia continua dizendo assim no versículo 2. O 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Eu pedi o versículo e não li. Põe aí para mim o Salmo 17, 8. Salmo 17, 8. Achou? A Bíblia mostra para nós que olha lá, proteja-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Olha onde que eu tenho descanso, olha onde que eu tenho proteção, na sombra das asas do Senhor. Põe para mim aí Salmos 36, 7. Olha o que diz Salmo 36, 7. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio. Aonde que os homens encontram refúgio? À sombra das tuas asas. Olha, o lugar mais seguro da terra está na sombra do Senhor. Põe o último texto aí, Salmo 57, 1. Esse salmo também é poderoso, fala sobre isso que eu estou dizendo aqui para você. Salmo 57, 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia.
Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Olha que interessante. Aonde que eu me refugio? Eu não me refugio na sombra dos meus próprios pensamentos. Eu não me refugio à sombra dos meus pais, nem à sombra do meu marido, nem à sombra da minha esposa, nem à sombra do pastor e nem à sombra do líder. Eu me refugio à sombra das asas do Senhor, até que o perigo passe. Portanto, irmão, não saia de debaixo da proteção do Senhor, à sombra das tuas asas. Olha, o texto continua, como eu disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. O que pode dizer ao Senhor? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus e em quem confio. Olha, é interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer. Pode dizer a quem? Pode dizer ao Senhor. E isso é tremendo, sabe por quê? Porque a Bíblia não diz aquele que habita no esconderijo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao mundo todo. Não. Aqui também não diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer à sua família e amigos. Não. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo e descansa na sombra, pode dizer ao Senhor. Sabe por quê? Porque dizer para os outros não é difícil. Precisa de fé é para você dizer para o Senhor. Porque você não vê Ele. Dizer para o Renan, dizer para o Darcy, dizer para alguém que está me assistindo ali é fácil. Porque eu estou vendo. O difícil, precisa de fé, é para dizer para o Senhor. E a Bíblia diz que aquele que abriga no Senhor, aquele que descansa à sombra do Senhor, pode dizer para o Senhor. O que pode dizer para o Senhor? Olha lá o que diz. Pode dizer ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, e em ti confio. Olha, nessa época que nós estamos vivendo, é muito fácil de eu viver a vida reclamando para as pessoas. É muito fácil eu viver a vida chorando para as pessoas. Mas sabe o que precisa de fé? Precisa de fé para ir e dizer ao Senhor. E não é dizer ao Senhor qualquer coisa, é engrandecer o nome do Senhor. Olha, eu vou te dar um exemplo, você vai entender muito bem. Imagina, o Arthur pode vir aqui, por favor. Imagina que eu vou fazer uma festa para o meu filho. Meu filho tem 2 anos. E aí eu faço uma festa para ele e convido todo mundo que está aqui. Vocês iriam na festa? Com máscara. Eu faço uma festa e eu convido todo mundo. Quando chega lá na festa, eu pego o meu filho, coloco sobre o meu ombro, mais alto que todo mundo, assim todos podem ver, e começo a dizer a alegria que eu tenho em ter o meu filho. Então eu digo para todos assim, gente, eu queria dizer quão bom é ser pai do Levi. O Levi é um bom filho. O Levi é um filho amado. O Levi, ele é amoroso. E eu começo a dizer os atributos do Levi. Mas no meio daquela festa, algum convidado lá no meio, grita assim, no meio, enquanto eu estou falando, grita lá, eu tenho problema com prostituição. No meio da festa. Todo mundo olha um para o outro e fala, que loucura. Eu como pai falo assim, então gente, como eu ia dizendo, o meu filho, ele é amoroso com a irmã dele. Ele faz carinho na irmã. Enquanto eu estou falando, outra pessoa lá do público levanta a mão e grita assim, olha, eu tenho problema com álcool. Ai meu Deus, o que está acontecendo? Pela 3ª vez agora eu tento recomeçar. Então gente, olha, o meu filho, ele quer abraçar todos vocês aqui depois, porque ele é amoroso, ele gosta de abraçar. Nesse momento, outra pessoa lá do público grita, olha, eu ainda tenho problema, eu sou cleptomaníaco, eu tenho problema com roubo. Nessa hora estoura e todo mundo começa. Eu também queria dizer que eu tenho problema com fofoca. Outro grita, olha, eu me sinto inseguro e eu choro todas as noites.
Ó, o meu filho está sobre os meus ombros, é o momento de eu dizer quem o meu filho é para todos os convidados, mas ao invés disso os convidados chamam a atenção e cada um começa a falar do seu próprio problema. Não sei se você percebeu onde eu quero chegar, mas a Bíblia diz assim, que o Senhor ressuscitou e foi colocado nos lugares mais altos, nos lugares celestiais. A Bíblia diz aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus, em Ti eu confio. Olha, nós fomos convidados para as bodas do Cordeiro. Cristo foi elevado, Cristo foi exaltado. Os seus problemas não serão resolvidos com você falando sobre os seus problemas. Os seus problemas serão resolvidos quando você declara o tamanho do Filho. Quando você diz, Ele é a minha fortaleza. Imagina que enquanto eu estou com meu filho aqui sobre os meus ombros, e eu estou dizendo o quão abençoado ele é, e o quão amoroso ele é, e alguém no meio do público fala, eu tive uma experiência com ele é amoroso mesmo. Como que eu, pai, ficaria? Satisfeito. E pois é, olha aí. E eu queria também dizer que o meu filho, olha, ele acorda de manhã já sorrindo, e alguém grita lá, é verdade, um dia eu vi logo de manhã e ele estava sorrindo. Como é que o pai vai ficar? Feliz. Deixa eu te dizer uma coisa, é um grande problema quando nos dias maus, ao invés de eu dizer, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus, em Ti eu confio, ao invés de eu fazer isso, eu falo, eu não aguento mais essa vida, não dá mais para mim. Olha aí, fui mandado embora do emprego, eu venho para a igreja esperando ouvir uma palavra, o pastor fala de oferta, essa igreja não é séria. Olha que absurdo o que está acontecendo com os meus filhos. Eu não estou bem, eu estou doente. Olha, o filho está aqui para ser exaltado nos lugares celestiais, mais alto do que todo mundo, fora do pé da terra, sobre os ombros do Pai. E ao invés de eu dizer que Ele é bondoso, que Ele é a minha fortaleza, que Ele é o Deus que cuida de mim, eu fico falando sobre as minhas fraquezas. Isso não resolve. Não muda a realidade. Falar de você não muda a realidade. Por que a Bíblia diz ali? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, em Ti eu confio, o Senhor é o meu Deus, porque não há nada mais seguro do que estar na sombra e dizer de quem é a sombra. Não há nada mais seguro do que estar com Cristo nos lugares celestiais. São dias difíceis que nós vivemos. Não são dias fáceis para ninguém. De manhã eu estava conversando com um irmão aqui, muito querido. Ele trabalha numa empresa, e a empresa que ele trabalha é uma grande empresa que fornece lâmpadas de LED para Samsung. Nos shoppings, sabe aqueles gabinetes bonitos onde fica o celular? Então, é mais ou menos aquilo. Os shoppings fechados, a Samsung parou de pedir, de 25 funcionários ficaram 5. Dos 20 que foram mandados embora, o irmão daqui da igreja estava junto. São dias fáceis? Não são. Mas não vai tornar os dias difíceis em fáceis, ficar dizendo sobre o que tem dentro de você. Os dias difíceis se tornam fáceis quando eu digo, eu estou na sombra do poderoso, Ele cuida de mim, Ele é a minha fortaleza, eu declaro quem Ele é, e para isso precisa de fé, e não é pouca. Porque para mim procurar o Vitor e falar, poxa Vitor, está tão difícil, rapaz, não tem nada, está assim, eu preciso de fé para fazer isso? Não. Agora, para mim ajoelhar, levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, no meio do caos, o Senhor é o meu refrigério, eu confio em Ti. No dia da fornalha, o Senhor vai estar comigo, o Senhor é a minha garantia, porque eu creio. Aí precisa de fé, aí precisa de crer realmente. E você vê, olha, a Bíblia diz
para quem habita, eu estou repetindo de propósito, tá? Porque é para você gravar. Inclusive eu vou te dar uma lição de casa. Ao longo dessa semana, até domingo que vem, leia o Salmo 90 e 91. Entenda o que está escrito aqui. Portanto, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, deixa eu ler aqui, aquele que habita no abrigo e descansa no esconderijo, pode dizer para o Senhor. Olha, dizer para o Senhor, recebe o nome de quê? Oração. Lá em Mateus, no capítulo 6, vamos ver se é isso que eu não anotei aqui, mas eu falei hoje de manhã. Mateus 6, fala sobre o Sermão do Monte. É quando Jesus ensina algumas coisas para os discípulos. E ele ensina sobre oração, e olha o que ele fala sobre oração. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e ore ao seu pai, que está em secreto, e então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha, Jesus fala, para orar, precisa entrar no quarto. Mas só entrar no quarto também não é o suficiente. Precisa entrar no quarto e fechar a porta. Você sabe que não necessariamente é entrar no quarto onde você dorme. Essa tradução fala quarto, mas a tradução genuína da King James mostra que esse quarto é uma câmara. Como se fosse um bunker, né? Assim que fala, bunker. Lá embaixo do castelo, do palácio, o lugar onde fica guardadas as coisas mais preciosas do rei. Não basta ir só no quarto, é preciso fechar a porta. Muitas vezes nós vamos até para o nosso quarto orar, mas nós não fechamos a porta do nosso coração. Então nós vamos para o quarto e quando nós vemos, nós deixamos de orar e estamos prestando relatório para o Senhor de quão difícil estão as coisas para nós. Você foi para o quarto, mas esqueceu de fechar a porta. Essa porta não é a porta material, essa porta é a porta do coração. Quando você for orar, fecha a porta do seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Quem ora com o coração, ora enganado. Aquele que ora espiritualmente, engrandecendo o nome do Senhor, esse realmente ora. A Bíblia continua dizendo aqui, no Sermão do Monte, quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Sabe o que isso mostra para nós? Que oração é mais ouvir do que falar. Não adianta nada você ir orar, falar, e não ouvir, não vai mudar. Oração é mais ouvir do que falar. Aí o texto continua dizendo assim, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que você precisa, antes mesmo de pedir. Olha, isso não significa que eu não preciso pedir, só mostra a ciência de Deus. Antes de você pedir, ele já sabe. Portanto, peça, porque ele já sabe que você vai pedir. Não tem problema nenhum pedir. Aí ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E eu vou ler só o comecinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha, o começo da oração do Pai Nosso são 3 pontos que mostra que são 3 pontos tão importantes quanto pedir por você mesmo. Porque a Bíblia diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não tem nada a ver comigo. Venha o teu reino, não tem nada a ver com as minhas necessidades. Seja feita a tua vontade, não tem nada a ver com as minhas vontades. A oração genuína é exaltar o nome do Senhor. Em dias de pandemia, em dias de dificuldade, gaste tempo dizendo quem o Senhor é, ao invés de gastar tempo dizendo o que você precisa. Não tem problema nenhum dizer o que você precisa, mas antes disso, diga quem Ele é. Não é tremendo? Fica de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. E vamos gastar 5 minutos, ou alguns minutos, declarando quem o Senhor é. Você que está aí na sua casa, declare quem o Senhor é. Declare os nomes e atributos do Senhor. Diga, o Senhor é a pedra fundamental da minha vida. O Senhor é o pastor das ovelhas, que as conhece pelo nome.
O Senhor é a água que mata a sede. O Senhor é o pão da vida que mata a fome. O Senhor é a porta, e eu entrei por essa porta. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é Pai. A primeira palavra da oração é Pai nosso. O Senhor é o meu Pai. Pai nenhum deixa o filho passar fome. E eu declaro que o Senhor cuidará de mim nos dias piores. Eu declaro que o Senhor é a minha fortaleza nos dias maus. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, o lugar secreto. É sobre a sua sombra que eu estou. Declare ao Senhor enquanto o Arthur canta essa canção. Promessas vão me sustentar. Eu estou seguro, estou seguro. O impossível eu não temo mais. Em tua presença eu encontro paz. Eu estou seguro, estou seguro. Eu sei que nada vai me abalar. Aleluia. Senhor, nós confiamos em Ti. Levante as suas mãos para o céu. Diga para o Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Eu descanso nos Teus braços. Eu declaro a Tua bondade. Durante essa semana, Pai querido, eu declararei que o Teu nome é santo. Eu declararei que venha o Teu reino. Eu declararei a Tua vontade, Senhor. Porque é mais importante eu dizer na sombra de quem que eu estou escondido, do que ficar declarando o tempo todo os meus defeitos. A introspecção não tem poder para alterar a minha realidade, mas declarar o Deus que eu sirvo, e isso pode alterar a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, no primeiro culto às 9 da manhã, eu lembrei de um texto. Põe para mim Daniel 4, 6. Jonas. Jonas 4, 6. Você conhece a história de Jonas? Para encerrar, a história de Jonas diz que Jonas deveria ter ido para um lugar chamado Nínive. Ele ficou com medo, foi para outro lugar desobedecendo à vontade de Deus. Um grande peixe o engoliu, cuspiu ele exatamente onde ele deveria ir. Quando chegou lá, ele teve a experiência que ele teria de ter. E a Bíblia relata que ele ficou muito bravo por uma questão, não dá tempo de explicar. Mas a Bíblia diz: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Olha, esse momento é um dos momentos que Jonas ficou mais triste. E sabe o que Deus fez para que ele se alegrasse? Deu uma sombra para ele. Nos dias maus, não é dinheiro que você precisa. Nos dias maus, não é um abraço que você precisa. Nos dias maus, você precisa da sombra. E não é qualquer sombra, é uma sombra que só o Senhor pode dar. Por isso eu quero despedir você declarando que essa semana você vai experimentar a sombra do Senhor. O descanso sobre a sua casa, o descanso sobre a sua família, o descanso sobre os seus avós, seus pais, seus filhos, o descanso sobre o trabalho, o descanso sobre o seu emprego. Eu declaro em nome de Jesus o descanso sobre o seu casamento. Eu declaro em nome de Jesus sombra sobre você.
Ainda que o mundo não entenda, você vai saber: eu estou tranquilo porque eu sei de quem é essa sombra. E em nome de Jesus, ninguém da comunidade Casarão de Araucária será acometido por essa praga chamada Covid-19. Eu declaro em nome de Jesus que cada um de nós estamos guardados pelo Senhor. Creia nisso, declare essa verdade, porque você está guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.